Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula Física na Rede no Ar com o professor Marcelo Martins. Pessoal, na aula de hoje nós faremos aqui uma abordagem sobre a eletrodinâmica, uma breve introdução sobre ela, começando inicialmente com a corrente elétrica. Para isso, a gente vai então ver a diferença entre os materiais chamados de condutores e isolantes elétricos. O isolante elétrico são corpos ou substâncias que oferecem grande dificuldade ao trânsito de cargas elétricas em sua estrutura. Gente, é o que acontece, por exemplo, com o material no qual é feita a borracha, o vidro, a própria madeira. Esses materiais, eles têm uma demanda de elétron livre muito pouco, e o que permite então uma grande dificuldade dessa nuvem eletrônica de poder se mover ao longo da sua própria estrutura, o que não acontece com os materiais condutores, gente, que na sua ampla maioria são constituídos de materiais metálicos. Apesar de hoje nós termos condutores por meio de polímeros, e outros materiais por meio de dopagem eletrônica, tá bom? Mas essencialmente os condutores, eles são os portadores aí de cargas elétricas, é o que eles vão permitir o fluxo dessas cargas por meio da própria estrutura do material. Vejamos aqui um exemplo da estrutura de ligações do tipo metálica. Por exemplo, ao termos um condutor em equilíbrio eletrostático, a gente verifica então que eu tenho vários átomos aqui, interligado, formando então a estrutura de um material condutor. E nós podemos perceber que nesta ligação há uma grande quantidade de elétrons soltos aqui, Isso então permite que, ao criar uma diferença de potencial sobre os terminais desse tipo de material chamado de condutor, haverá aqui uma movimentação desse mar de elétrons, é o que nós iremos daqui a pouco chamar de corrente elétrica. Então, o condutor, ao estar em equilíbrio eletrostático, ele vai apresentar um movimento para os elétrons completamente aleatório. É o que está sendo mostrado aqui, Não há uma movimentação preferencial para esses elétrons ao longo da estrutura. Bem, como eu falei há pouco, ao submeter uma diferença de potencial nos extremos desse material condutor, notamos então que os elétrons, apesar de nós termos aqui os prótons ocupando o interior atômico, nós notamos que há uma movimentação desse mar de elétrons na estrutura. É o que nós iremos daqui para frente chamar de corrente elétrica. Então a corrente elétrica, ela já corresponde a uma movimentação ordenada. Não significa dizer que os elétrons vão estar bonitinhos conforme mostrou aqui nesse GIF aqui embaixo, mas os elétrons apresentariam um movimento mais ou menos como está sendo destacado neste outro GIF, tá? Eles apresentariam um movimento de vai para cima, vai para baixo, vai para frente, vai para trás, mas no total nós veríamos que o elétron ele caberia indo ter um deslocamento para frente, Então é o que acabaria acontecendo com a movimentação dos elétrons. Então ele tem uma velocidade que a gente chama de velocidade de arraste, direcionada para poder mover o elétron ao longo da estrutura. Tá bom, pessoal? Bem, então a gente define dois tipos de corrente elétrica, chamada a primeira de convencional, que é o sentido de movimento das cargas positivas, e a corrente elétrica chamada de real, que é realmente o sentido que corresponde ao movimento das cargas. É porque antigamente pensava-se que quem apresentava movimento na estrutura atômica, na estrutura do material, eram as cargas positivas, eram os prótons. E só depois da descoberta de Rutherford,
onde a carga positiva fica localizada no núcleo atômico, foi que convencionou-se que quem é que vai apresentar o movimento seriam os elétrons e não os prótons. Por isso, o sentido convencional hoje, ele é o sentido adotado para a medição da corrente elétrica. Então, ao efetuar uma medida da corrente elétrica, o sentido adotado para ele é o chamado sentido convencional, como se as cargas positivas estivessem se movendo na estrutura desse material. A gente pode então medir essa intensidade de corrente elétrica de duas maneiras aqui, ó. Eu pegaria a quantidade de carga total que atravessa uma determinada seção no intervalo de tempo, e a gente viu de aulas anteriores que a quantidade de carga é o número de carga vezes a carga elementar, dividido nesse caso aqui pelo intervalo de tempo, e isso vai me dar a intensidade de corrente elétrica. Bem, a unidade adotada daqui para frente para a medição da corrente elétrica é simbolizada pela letra A, ó, que nada mais é do que a razão da carga pelo tempo, que é coulomb por segundo. Então, para que a unidade de corrente esteja em ampere, como é chamado, simbolizado pela letra A carga tem que estar sendo representada em coulomb e o tempo em segundo. Muito cuidado, gente, com essa definição das grandezas, porque isso pode sim te levar a um possível erro na hora de efetuar os cálculos, tá bom? Bem, graficamente, se nós tivermos a intensidade de corrente no intervalo do tempo, então você destacando aqui dois intervalos de tempo no qual efetuou-se a medição dessa corrente elétrica, ao calcular a área da figura dada pelo intervalo de tempo, isso vai te dar a quantidade de carga que atravessou aquele determinado material. Se, por exemplo, aqui eu fiz uma medida de corrente elétrica no tempo, eu consigo avaliar quanto de carga atravessou essa seção, tá? Em determinado intervalo de tempo, tá bom? Bem, vamos então para o nosso primeiro exercício, aplicar o que a gente acabou de comentar. Então, a primeira questão, pessoal, ela diz assim, ó: um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Ele pergunta: calcule a carga que passa através da seção em 1 minuto. Não esquece que lá o tempo para que a corrente elétrica esteja em ampere, esse tempo tem que estar em segundo, e 1 minuto nada mais é do que 60 segundos. Então, sendo a corrente elétrica a quantidade de carga no tempo, e eu quero medir a carga, né? Então basta substituir aqui, ó, no lugar do I, eu tenho um valor que é 10, a carga é o que eu quero saber, dividido pelo tempo, que é igual a 60 segundos. Então, multiplicando aqui 10 vezes 60, a quantidade de carga será igual a 600, como a unidade de carga no sistema internacional é dada em coulomb, e é o que acaba acontecendo, porque a corrente elétrica está em ampere e o tempo eu já convencionei, eu já transformei ele para segundo. Bem, seguindo, vamos para o número 2, que diz assim, ó: um motor elétrico é atravessado por 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons em 4 segundos. Então, isto bem aqui, nada mais é do que o número de carga que está atravessando uma seção. E tudo isso acontece no intervalo de tempo de 4 segundos. E ele pede: determine a intensidade de corrente que passa pelo motor. Agora eu não posso mais aplicar essa equação que eu fiz para a primeira questão. Eu deveria então laçar a mão da segunda, que diz assim, ó: a intensidade de corrente elétrica é N vezes o E dividido pelo delta
T, que é o tempo, onde o E é a carga elementar. Porém, a carga elementar, como nós estamos falando, né, de elétrons aqui que está atravessando o motor, a carga elementar do elétron vale 1,6, já estou colocando em módulo, tá? Vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Logo, a intensidade de corrente, que é o que a gente quer saber, é igual a N, que é 2, 10 elevado a 20, multiplicado pelo E, que vale 1,6, 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido pelo tempo, que como foi dado, ele já está em segundo e ele vale 4. Sendo assim, eu tenho 2 vezes 1,6, eu terei o valor de 3,2, e 10 elevado a 20 com 10 elevado a 19, isso aqui vai me dar um valor de 10 elevado a 1, tudo dividido por 4. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 1, que é 10, isso aqui daria igual a 32 dividido por 4, logo 32 dividido por 4, o valor que nós teríamos aqui seria igual a 8 amperes. Então, está aqui mais um exercício que a gente conseguiu resolver, tendo por base a própria definição de corrente elétrica, tá bom, gente? Dando sequência, nós temos mais uma questão, fazendo aqui a aplicação daquela definição onde nós colocamos a corrente elétrica no tempo. O que ele quer aqui? Terceira questão diz assim, ó, a intensidade de corrente elétrica que passa por um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Aí ele coloca o gráfico onde no tempo zero a corrente elétrica também é zero. Essa corrente elétrica ela vai a 10 amperes, tudo isso acontece no intervalo de tempo de 2 segundos. Depois essa corrente se mantém por 4 segundos, porque vai de 2 a 6 segundos, com o valor de corrente de 10 amperes. Depois ela vai de 6 a 8 segundos do valor de 10 amperes para zero. Determinar a letra A, o módulo da carga total que passa pela seção transversal desse condutor nos 8 segundos. Gente, se o gráfico já coloca que tudo acontece em 8 segundos e ele pede para eu calcular o valor da carga que atravessa a seção do condutor, então ele quer que eu calcule a carga total, tá? E essa carga total, ela é possível de ser calculada por meio dessa área do gráfico. Como nós temos um trapézio, a área do trapézio é a base maior vezes a base menor, ou melhor, base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, apesar de não parecer, aqui nós temos a base maior Bzão, bem aqui nós teríamos a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, e daqui para cá a altura. Então, a letra A vai ficar então assim, ó, a carga é igual à área, que a base maior nós estamos vendo que vale 8, a base menor, como vai de 2 a 6, está valendo 4, vezes a altura 10, dividido por 2. Então, essa carga vai ser igual. Aqui nós teríamos 8 mais 4 daria 12, vezes 10, 120 por 2, 60 coulomb é a carga total que atravessaria esse condutor. A letra B diz assim, determinar a intensidade de corrente média, a intensidade média de corrente nesse intervalo de tempo, ou seja, nos 8 segundos, qual seria o valor médio? Então, dentro do valor que foi, vou colocar aqui nesse azul mais claro, de 0 a 10, se manteve 10, depois veio de 10 até 0, qual o valor médio aqui, ó, né, da corrente elétrica no intervalo, tá, de 8 segundos? Então, para fazer o cálculo disso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a definição, né, gente? Sendo a corrente elétrica a carga total dividido pelo tempo total,
nós teríamos aqui, ó, 60 coulomb dividido pelo tempo total, que seria igual a 8 segundos. Então, se você pegar 60 e dividir por 8, você terá um valor para a corrente média, seria de igual a 7,5 ampere. Então, esse é o valor da intensidade média para a corrente elétrica. Então, está aí mais um exercício que a gente acabou de resolver, pessoal. Então, fica ligado. Bem, agora considerando os tipos de corrente que nós iremos trabalhar ao longo desse conteúdo, nós temos a chamada corrente contínua. Quais são as características dela? Não altera a direção do fluxo dentro do circuito, ou seja, uma vez estabelecida num determinado circuito, ela se mantém com única direção. Exemplos onde nós podemos encontrar essa corrente contínua: pilhas, baterias, dínamos, energia fotovoltaica e fonte retificadora de corrente elétrica. A utilização seriam aqueles circuitos eletrônicos ou circuitos de baixa tensão, e também hoje utilizado bastante na geração de energia solar, o que não acontece com a corrente alternada. Por que tem esse nome? Porque ela fica alterando a sua direção do fluxo. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. E isso, como tendo aqui, ó, alguns exemplos, nós temos a geração desse tipo de corrente através das usinas elétricas, geradores de energia, alternadores ou inversores de corrente. E a utilização são em linhas de transmissão, até mesmo, né, pessoal, numa instalação residencial, nós podemos encontrar esse tipo, tá, de corrente elétrica, que é a corrente alternada. Nós temos os circuitos elétricos e circuitos de alta tensão. Então, bora olhar aqui nesse gráfico, ó. Nós teremos uma corrente elétrica constante. Essa corrente elétrica constante, ela pode ser considerada uma corrente elétrica contínua, porque ela não varia, ela é positiva e ela se mantém positiva durante toda a nossa análise. O que não acontece com a corrente alternada, que está aqui na curva de verde. Percebemos que ou ela é positiva ou ela é negativa, ela fica alternando esse fluxo. É o que muitos técnicos chamam de corrente de ida e corrente de retorno, tá bom? E eu coloquei aqui uma outra aplicação, que seria a corrente pulsante, que é uma corrente elétrica que ela fica variando periodicamente a sua intensidade elétrica, tá bom? Bem, com relação aos efeitos produzidos pela corrente elétrica, eu quero te apresentar aqui pelo menos 5 deles, ó. Nós temos o primeiro caso, que é o chamado efeito Joule, também conhecido como efeito térmico, que acontece quando a carga elétrica atravessa, ou melhor, quando a corrente elétrica atravessa um condutor com o objetivo de gerar aquecimento. É o que acontece no circuito elétrico do chuveiro, que tem uma resistência elevada, do secador de cabelo, do ferro elétrico. Qual é o objetivo aqui desses elementos, gente, desses componentes que nós temos aqui, ó? O objetivo basicamente dele é utilizar a corrente elétrica para transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, quando nós tivermos esse tipo de análise, nós estamos tratando do efeito térmico, o efeito Joule. Então, toma cuidado, que esse cara aqui é campeão, tá, em provas de vestibulares. Bem, nós temos o outro efeito, que é chamado de efeito luminoso, quando a corrente elétrica atravessa uma região e há a geração de luz, que é o caso das descargas atmosféricas, olha, e de uma lâmpada incandescente. Então, nós temos aqui, neste caso, o efeito luminoso. Outro efeito também muito utilizado, gente, e inclusive será um dos temas que nós iremos abordar lá na frente, é o efeito magnético. É quando a corrente elétrica atravessa o condutor e gera em torno dele um campo magnético. Isso vai sempre acontecer, tá, gente? Toda vez que uma corrente elétrica atravessar um condutor, ela vai simplesmente criar em torno desse condutor, como está sendo representado aqui de forma nesta figura, um campo elétrico. Nós teremos o chamado efeito magnético,
Uma comprovação disso aqui, ó, é colocar uma bússola magnética debaixo ou sobre ou próximo, tá, de um fio que está sendo transportado uma corrente elétrica. Então nós iremos perceber que haverá uma movimentação na agulha magnética por conta da passagem da corrente elétrica, tá bom? Bem, e o efeito químico, muito utilizado em soluções eletrolíticas, onde uma vez que nós tenhamos uma solução eletrolítica, tá, nós perceberemos que haverá uma movimentação de cargas elétricas de forma ordenada, que essas cargas elétricas são por meio dos íons. Então nós teríamos íons positivos e negativos migrando numa solução aquosa. E essa solução então aqui, ó, ela é uma solução que vai permitir o fluxo de carga por meio dela, certo? Então esse efeito nós chamamos de efeito químico. E o efeito fisiológico, mais conhecido como choque elétrico nos seres vivos. Então o efeito fisiológico, ele nada mais é do que o choque elétrico, tá bom? Bem, e um dos tópicos que a gente não deve ter medo de abordar, gente, é a energia elétrica. Esse tópico está diretamente relacionado, inclusive, com o nosso consumo. O quanto a gente vai pagar ao final do mês, tendo um consumo de energia por meio dos nossos aparelhos eletroeletrônicos em nossas residências. Para medição, que é inclusive a relação utilizada pelas companhias de eletricidade, utiliza-se desta relação para fazer a medida da energia elétrica, que é a potência elétrica dos aparelhos vezes o tempo de uso. Ó, então eu tenho potência elétrica dos aparelhos, dos componentes elétricos que serão utilizados na tua residência, vezes o tempo de uso. Eu consigo então, por meio disso, medir a energia elétrica. No sistema internacional, a unidade para a medição da energia elétrica é o Joule. Porém, as companhias de eletricidade utilizam o quilowatt-hora. Só lembrando que o K na frente do watt, ele vale 1000. Então, nós teremos aqui 1000 watts vezes hora, tá bom? É fácil, porque potência é watt ou quilowatt e tempo hora. Então, como está tendo aqui um produto entre os dois, então nada mais justo do que colocar um produto entre a unidade de potência e a unidade de tempo. Por que as companhias de eletricidade não adotam um sistema internacional para efetuar suas medições? Por uma coisa muito lógica, muito simples, gente. A unidade Joule é uma unidade muito pequena quando comparado com o quilowatt-hora. Vou fazer isso só para 1 quilowatt-hora para você ver. Ó, digamos que eu tenha 1 kWh, que são 1000 watts, e uma hora tem 3.600 segundos. Multiplicando isso aqui, nós vamos perceber que apenas um único kWh, ele vai nos gerar uma energia de 360 mil joules. Para quem tem consumos 100, 200, 300, até 1000 kWh, seria um consumo exorbitante, colocando numa escala pequena, como é a escala do Sistema Internacional para a Energia. Então, por isso, a unidade padronizada para as companhias de energia elétrica é o quilowatt-hora. Bem, já a potência elétrica representa a taxa de variação temporal da energia. No fundo, gente, é dividir a energia pelo tempo, igual como a gente mostrou aqui, ó. Se a energia é potência vezes o tempo, então a potência é energia pelo tempo. A energia já é dada em joule, tempo em segundo vai corresponder no sistema internacional a unidade como sendo watt, representada pela letra W e que se escreve desta maneira aqui, watt. Bem, outra forma de poder medir a potência elétrica
é multiplicando aqui, ó, a intensidade de corrente elétrica vezes a tensão, DDP ou voltagem, conforme esteja no problema. Então a potência ela é calculada como sendo o produto entre a corrente elétrica e a tensão elétrica nos terminais de determinado aparelho, ou se for o caso de um determinado eletroeletrônico, tá bom? Graficamente pode acontecer da potência elétrica variar com o tempo. Caso ela varie com o tempo, você deve utilizar a área do gráfico para ter uma medida da energia elétrica, tá bom? Então, por meio da área do gráfico, a gente consegue medir a energia elétrica que foi consumida. Bem, vamos pegar aqui algumas questões que já, inclusive, caíram em provas do Enem. Quarta questão, dando sequência, né, às questões que já foram resolvidas. Então, nós estamos aqui na quarta questão, que é uma questão que caiu na prova do Enem, diz assim: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. E aí você percebe, a primeira diz assim, ó: substitua as lâmpadas incandescentes, que são aquelas lâmpadas de filamentos, por lâmpadas fluorescentes compactas. Hoje eu faria substituição por lâmpadas LED, tá? Que tem um consumo ainda menor do que as lâmpadas fluorescentes compactas. Outro, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, tá? Porque aí ele vai fazer consumo do efeito Joule. Acumule a quantidade de roupa para ser passada pelo ferro elétrico de uma só vez, para não ficar aquecendo toda hora o ferro, né? Isso demanda uma quantidade muito grande de energia elétrica. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar aparelhos simultaneamente, para não gerar superaquecimento na tomada. E por último aqui ele diz: utilize a instalação elétrica, fios de diâmetro recomendado às suas finalidades. As características comuns a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o que, gente? A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Pessoal, a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos já é do fabricante, não tem como tu alterar. Você colocou na tomada, ele vai ter aquela potência, não tem jeito. Então é uma coisa que eu não tenho como fazer a alteração, tá? Que é uma coisa que já vem de fábrica. Bem, então aqui essas recomendações é para reduzir o tempo de utilização dos aparelhos de dispositivo. Ele tá aqui sugerindo troca, né? Não utilização do tempo menor. Letra C: reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Perfeito, gente. A letra C seria a alternativa correta. Então ele está sugerindo a redução do consumo de energia elétrica que está sendo utilizada para energia térmica. Outra coisa, se você não fizer as trocas sugeridas no problema, uma questão muito boa por sinal, você vai estar pagando uma energia que não vai estar utilizando, tá? Então a gente vai ter uma eficiência relativamente baixa na sua residência, tá bom? Próxima questão também da prova do Enem. Diz assim, ó: a distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica na residência no Brasil é apresentada no gráfico. Ele coloca aqui o gráfico: 20% nós temos lâmpadas incandescentes, 10% dessa energia é utilizada pelas TVs, 5% pelas máquinas de lavar, 5% por outros elementos, outros aparelhos, 25% pelo chuveiro elétrico, 5% pelo ferro elétrico e 30% da utilização é feito por geladeiras. A associação com os dados do gráfico considera as variáveis potência do equipamento, hora de funcionamento e número de capeamentos. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de... Gente, para poder eu ter um consumo de energia, nós vimos há pouco, é potência vezes o tempo. Então, se é potência vezes o tempo, a primeira afirmação está diretamente relacionada com o consumo de energia. Segundo também. E o terceiro também. Quanto mais aparelho, maior vai ser o consumo de
energia elétrica. Então, essa questão número 5 aqui, ela seria letra E. Todos os itens contribuem para o consumo de energia elétrica. Vamos pegar mais outra? Mais uma questão da prova do Enem, ó. O que isso significa? Que na prova do Enem vai ter uma questão relacionada a essa nossa discussão. Então fica ligado na aula, acabou. Vamos lá então aqui, ó, próximo. Alguns peixes, como por aqui, que tem esse nome científico, a enguia elétrica da Amazônia, pode produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Toma-te, né? O quadro apresenta a potência aproximada dos equipamentos elétricos. Ele coloca aqui alguns equipamentos e a potência produzida por cada um deles. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por um peixe em perigo é... Então, bora ver aqui. O peixe em perigo, eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes, e isso aqui é a tensão U. Então, para calcular a potência, basta pegar a corrente e multiplicar com a DDP, ou tensão, ou voltagem, como nós já destacamos. Então, já está em ampere, então o valor aqui é 2 vezes a tensão, que vale 600. Então, multiplicando 2 vezes 600, 1.200 watts. Pessoal, compara o aparelho elétrico com a potência aqui produzida por esse peixe. Nós iremos perceber que isso se enquadra para a churrasqueira elétrica. Então, nós teremos aqui compatível com uma churrasqueira elétrica, a potência gerada aí, né, pelo peixe. Por aqui. Próxima questão, eu peguei aqui a questão número 7 da prova da FUVEST, que diz assim, gente, ó: um circuito doméstico simples ligado à rede 110 volts, DDP, U 110, e protegido por um fusível de 15 amperes. Então isso aqui é a corrente máxima, porque se ultrapassar o valor de 15 amperes, obviamente há queima do fusível, e geralmente a gente não quer que o fusível queime, a gente deixa lá ele para que ele proteja o nosso, né, circuito. A potência máxima de um ferro elétrico de passar roupa, que pode ser ligado simultaneamente a uma lâmpada de 150 watts, sem que o fusível interrompa o circuito, é aproximadamente, letra A, 1.100 watts, 1.500, 1.650, 2.250 ou 2.500. Primeiro, a potência máxima aqui, ó. Qual é a potência máxima? Que é a potência que o fusível pode suportar. Vai ser a corrente que o fusível suporta vezes a tensão. Como a corrente do fusível é 15 e a DDP do circuito é 110, logo a gente vai perceber que a potência máxima, nesta ocasião, basta pegar 15 e multiplicar por 110. Nós vamos ter um valor de 1.650 watts. Passou disso, queima o fusível. Como a minha lâmpada é de 150 watts, eu vou colocar então que a potência permitida para se ligar o ferro, tá? A potência do ferro elétrico permitida, nada mais é do que a potência máxima, tá? Menos a potência da lâmpada. E quando você fizer a potência máxima 1.650 pela potência da lâmpada de 150 watts, nós iremos obter um valor de 1.500 watts. Muito simples. Você pega o valor permitido pelo circuito e subtrai da potência da lâmpada. E isso vai te dar 1.500 watts, letra B de bola. Bem, gente, vamos aqui para mais uma e última de hoje, última da aula de hoje. Também questão que caiu na prova do Enem. Diz assim, ó: podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa
considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente desta forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Bom, suponha que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh seja de 40 centavos. Que sonho voltar esse valor aqui no nosso estado. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Vamos ver, gente? Nós já temos aqui a potência e isso aqui é o tempo. Logo, para poder, eu vou colocar uma outra tabela aqui, seria a tabela da energia para cada um. Bem, para calcular a energia basta pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Observa que a potência já está em kWh e o tempo já está em hora. Então, beleza. Logo, eu vou formar uma tabela bem aqui para a gente fazer o cálculo de cada um desses valores. Para calcular a energia do ar-condicionado, eu vou pegar 1,5 vezes o 8, tá bom? 1,5 kW vezes 8 horas de uso do ar-condicionado, isso vai dar um total diário de 15 kWh. Se eu pegar a potência do chuveiro, que é 3,3, e multiplicar por 1/3, isso aqui vai dar 1,1 kWh. Se eu pegar a potência do freezer, que é 0,2, e multiplicar por 10 horas de uso, isso aqui vai dar 10 kWh de energia. Se eu pegar a potência da geladeira, que é 0,35, multiplicar por 10 horas, que é o tempo de uso dela, isso aqui vai dar quanto? 3,5 kWh. E se eu pegar a potência das lâmpadas, que dá 0,1 vezes 6 horas de uso, nós vamos ter um valor de 0,6 kWh. Tá? Então, eu irei ter o consumo diário, tá? Nesta residência de quanto? Então, para poder medir o consumo diário, você vai somar tudo que você teve de energia. 12 mais 1,5, mais 2, mais 3,5, mais 0,6. Isto aqui vai dar 19,2 kWh de consumo. Então, observe, nós temos aqui 19,2 kWh. Então, em um mês de consumo, lembrando que ele está falando que o mês tem 30 dias, isso aqui é o consumo diário, né? Diário, como a gente falou. Então, a energia mensal, vou colocar aqui, energia no mês, será de quanto? Basta pegar esse valor de 19,2 e multiplicar por 30, eu vou ter o valor de 576 kWh. Então, olha só, nessa residência há um consumo de 576 kW. Então, qual vai ser o valor que eu devo passar, ou seja, quanto vai ser o custo? Para que a gente calcule esse custo, eu sei que cada 1 kWh vale 40 centavos, então eu vou pegar 576 e multiplicar por 0,4. Logo, quando eu fizer esse cálculo, o valor obtido será de R$ 230,40. Logo, como ele quer saber o valor aproximado desse consumo, então a gente conseguiria encontrar a letra E, pessoal, 230. Então, observe a quantidade de questões, tá, do Enem que a gente resolveu ao longo da aula de hoje.
Então, pessoal, se alguma coisa ainda ficou obscura, volta e assiste de novo. Se eu fosse tu, assistiria algumas vezes mais esse tópico para que não fique nenhuma dúvida relativo à primeira aula, e para as próximas aulas esse assunto ele será essencial. Então, gente, esta aula se encerra aqui e eu conto com todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.